nós vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, ali no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu no capítulo 3, a partir do versículo 14, mas se nós iniciarmos a partir do versículo 1, nós vamos ver que um homem, por nome Nicodemos, ele vai falar com Jesus. E nós vamos ver que Nicodemos, ele era fariseu. O que era o fariseu? Era uma das principais seitas dos judeus, até mesmo muito mais numerosa do que a seita dos saduceus. Também nós vamos ver que os fariseus, eles tinham muito mais influência sobre o povo. Os fariseus insistiam no cumprimento rigoroso da lei e também das tradições judaicas. Eles também eram chamados de fariseus, que também significa separados. Eles não somente se separavam dos outros povos, mas também dos israelitas. Eles observavam práticas minuciosas, mas esqueciam da lei, do espírito da lei. Eles tinham grande rigorosidade na lavagem das mãos, dos jarros, dos copos. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 4. Eles eram rigorosos acerca do dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Eles eram rigorosos na observação de guardar o sábado. Está lá em Mateus capítulo 12 também. Lucas capítulo 13, do versículo 10 e 17. E eles também seguiam a literatura talmúdica. O que é o talmúdico? Talmude é a transcrição da leitura oral, da lei oral, que era unicamente, eles eram os fariseus, eles eram separados e eles atendiam para essas questões outrora terminei de falar. É interessante que João o Batista, ele chamou os fariseus de que? Raça de víboras. Mateus capítulo 3, versículo 7. E o próprio Senhor Jesus Cristo denunciou abertamente os fariseus. Está lá em Mateus capítulo 5 e versículo 20. Também no capítulo 15, versículo 7 e 8. E também no capítulo 23, versículo 2. Nós vemos que os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônio pelo maioral dos demônios. Então, quando em João 3, nós vemos que Nicodemos, ele era o quê? Um fariseu. O nome Nicodemos no hebraico quer dizer vitorioso sobre o povo. Nicodemos, ele era um fariseu e também um membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era como se fosse o Supremo Tribunal Antigo dos judeus. Ali consistia mais ou menos em 71 membros, inclusive 70 membros, mais o presidente, e eles julgavam ali várias causas criminosas e também causas administrativas. Então Nicodemos, esse fariseu, ele vai chegar ao Senhor Jesus à noite e ele vai querer entender acerca de quê? Acerca do que ele poderia fazer para receber a salvação. Então, para que nós continuemos, nós precisamos entender o quê? Primeiro, entender o conceito de pecado. Quando Nicodemos, ele foi até o Senhor Jesus Cristo, a qual eu falei, Nicodemos era um fariseu. Então, nós precisamos entender como os fariseus, na época de Cristo, como eles entendiam o pecado. Nós entendemos que o pecado, eles entendiam o pecado como algo pontual. Há dois sentidos para isso:
sobre atos, né, pecaminosos. Os fariseus, eles entendiam que embora os homens poderiam ter a prática de atos pecaminosos, isso não dizia automaticamente que este homem tinha em si uma natureza caída. Então, o homem poderia ter ações pecaminosas, mas isso não queria dizer necessariamente que este homem era pecaminoso. Nós vamos ver que ali em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 24, o Senhor Jesus, ele vai falar com os fariseus, né? Os fariseus, o Senhor Jesus, ele vai ser muito mais claro nessa fala, porque ele vai falar, olha, os fariseus acreditavam que o pecado era só quando o homem cumpria o ato, ou seja, acerca do adultério. Para os fariseus, pecado do adultério é quando o homem já estava praticando o ato do adultério. Ou dizemos, quando o homem praticava o adultério. Então, era qualificado como um pecado. Já em Mateus 5, a partir do versículo 21, Jesus vai falar, não, mas que a partir não é só do ato que é constituído como um pecado, mas sim através também da intenção. Aí o Senhor Jesus vai falar, se um homem olhar para a mulher do próximo, ou seja, a intenção, ele não cumpriu o ato, mas já houve uma intenção, ali já está pecando. Outro ponto que o Senhor também vai dizer é que a lei fala para não matar, né? Ou seja, o ato de matar alguém é um ato pecaminoso e todo fariseu sabia disso. Só que o Senhor Jesus aí vai mais além. Ele vai dizer, mas se você odiar o seu irmão, você já o matou. Ou seja, antes do ato de matar, teve uma intenção. E essa intenção, ela qualifica como pecado. Então, o Senhor, ele estava falando, não é somente o ato, mas sim a intenção. Então, o Senhor, ele deixa claro que, como a lei, a Torá, e os fariseus conheciam bem a Torá, para os fariseus, a Torá, o que é a Torá? A Torá para nós é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os fariseus, eles tomavam a Torá como fosse o suficiente para que eles pudessem ali estar aproximados de Deus. E o Senhor, ali, Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 24, ele está falando, olha, a lei fala para não adulterarás, ou seja, ato. Aí o Senhor está falando ali, mas eu te digo que aquele que já deseja a mulher de seu próximo, já adulterou em seu coração. Ou seja, antes do ato, a intenção que foi gerada no coração já é um pecado. E como eu já disse, o não matarás, como diz na Torá, na lei, mas quando você tem ódio do irmão, ou seja, não matou, não cumpriu o ato, como ali Caim fez com Abel, não chegou a cumprir o ato. Então, o ato em si era que o fariseu, ele observava, mas muitas das vezes, quanto ódio que os fariseus tinham dos irmãos. Outra hora eu falei que eles não se misturavam aos outros, haja vista, fariseus quer dizer separado, e eles não se misturavam com os outros e nem com os israelitas, eles se achavam os únicos que eram ali, que andavam coerente, andavam ali na lei, eram os únicos, né, que tinham essa conciliação com Deus, que estavam próximos de Deus. E o Senhor Jesus está falando que o ato de você odiar um irmão já é um ato pecaminoso. Quando nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 27, diz assim, e o que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porquanto intercede pelos santos segundo Deus. Então, o pecado não é somente o ato,
Por quê? Porque se fosse a questão do ato, como é a ótica ali dos fariseus naquele momento, nós vamos ver que eles entendiam que eles poderiam pôr numa balança. Como assim? Ato de pecado e o ato de justiça, ou seja, pecou, mas que ao mesmo tempo que eles cumpriam uma boa obra, isso ali causaria um balanço, né? Seria uma balança, ou seja, o ato que eles fizeram pecaminoso poderia, o ato que eles fizessem uma obra boa poderia balancear com o quê? Com a obra mal que outrora eles teriam feito. Então é como se eles entendiam que isso seria ali uma balança, ou seja, cumpriu uma obra mal, mas está cumprindo uma obra boa, então isso balanceia ali. Há essa balança, né? Eles entendiam assim. Então, assim, eles achavam que a Torá, a lei, estaria no processo de mediação entre Deus e os homens. E nós sabemos que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o único mediador. Então, nós vamos ver que eles cumpriam não só as normas da lei, mas como citei também, do Talmud. E eles eram ali, eles achavam que os atos de justiça, eles poderiam equilibrar com os atos da iniquidade que outrora eles cometiam. Então, nós vamos ver que na época do Senhor Jesus, ali eu digo, né, no ministério terreno, em corpo, né, físico, os fariseus, eles entendiam assim. Então, o Senhor Jesus, ele veio para mostrar, ele veio antecipando. Enquanto o fariseu, eles achavam que o ato, cometendo o ato, que se qualificaria como pecado, Jesus ele se antecede, mostrando que não é o ato, mas é a intenção do coração. Por isso que nós estamos vendo ali Nicodemos querendo entender sobre a vida eterna. E ali o Senhor, ele vai dar ensinamentos a Nicodemos.